Vambora, minha família. Josão aqui. Vamos lá. Vasco 1, Vitória 0. Vídeo mais curto do Josão, né? Normalmente ele faz 15, 16, 17. Gente, eu falo muito de contexto no futebol aqui no canal. O jogo de hoje, a gente tava mal, o primeiro tempo foi horroroso, mas com muito orgulho ganha mais uma vez. Eu falo de orgulho porque, assim, a partida de hoje enche de orgulho, tá ligado? Dá gosto ver que, mano, não foi fácil, porque era fora de casa, inclusive bem longe do Rio de Janeiro, mas conseguiram uma vitória contra um time que, claro, tá jogando pra brigar contra o rebaixamento, mas que não é um time fácil jogando lá, tá ligado? Boa vitória do Vasco. Rapaziada, hoje a gente tem essa formação aqui. Eu também, mano, eu respeito muito Vitória, cara. Eu respeito muito Vitória. Pô, se criou muito uma soberba, eu sinto, na hora de analisar futebol, que não era pra existir. O Vitória sempre foi grande, desde que eu me entendo por gente. A rapaziada pega muito o recorte recente pra diminuir uns times que sempre foram chatos de você estar jogando contra. O Vitória é um time que, pô, eu gosto quando tá na Série A. Assim como o Criciúma, o Juventude. Eu gosto de times que, pô, tem o seu mando forte, que tem uma torcida que comparece. Eu acho muito mais legal do que quando pega um time nada a ver e bota pra jogar a primeira divisão, tá ligado? Por exemplo, o Sport é um time que, apesar dessa rivalidade que se aumentou com o Vasco, ainda mais depois daquela confusão toda no jogo do Raniel, pô, o Sport é um time que, pô, é maneiro, tá na Série A, entendeu? Pô, um jogo na Ilha do Retiro, sempre lotado, sei lá o quê. O Vitória é um time assim, Criciúma, Juventude. Eu prefiro times assim do que, pô, um Bragantino da vida, que apesar de ser gerido de uma forma muito séria, todo mundo sabe que tá ali só pra vender latinha, no estádio não vai ninguém, e pra mim não faz muito sentido tá na Série A, entendeu? A foto você já viu o David, que não jogou nos últimos jogos, mas hoje estava aqui, e se tinha David, não tinha Payet, pelo menos não entre os titulares. E no mais, o Esforça no lugar do Cocão. Eu acho que assim, a ausência do Cocão e a ausência do Payet, elas têm claramente uma diferença. Qual que é? Os dois não estavam no jogo. Exatamente, pelo menos não o titular. Mas assim, eu acho que o Cocão perdeu a vaga. O Payet estava sendo poupado, o Cocão perdeu a vaga. O Cocão é um cara que chegou como meme e aí foi ganhando a gente aos poucos. Tem seu valor, assim como o Esforza, entendeu? Assim como o Esforza. Os dois são novos, os dois já tiveram excelentes atuações, os dois já oscilaram. É bom que a gente tenha os dois. Quando o Esforza tiver mal, a gente coloca o Cocão e ele dá conta do recado. Quando o Cocão tiver mal, a gente coloca o Esforza, entendeu? Poucos, só que nos últimos jogos vinha meio abaixo, e aí o Esforça, pelo contrário, tava sempre entrando bem. No último jogo ele entrou e mudou o ritmo do Vasco, tá ligado? E hoje ele entra como titular, e cara, eu acho que dificilmente ele sai dessa posição, tá ligado? O Esforça argentino, que desde o comecinho eu vou te falar que eu gostei. Se você puxa o meu vídeo lá daquele 4-0 do Criciúma, mesmo naquele jogo horroroso e tal, eu elogio assim, elogio mais ou menos, dois caras, o Esforça e o Hugo Moura, porque eu acho que eles estavam tendo naquela oportunidade mais coragem do que os demais. E hoje eu vejo que a minha crítica da época tá certa, tá ligado? O Esforça entra aqui, ganha a vaga, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, e o Payet, como eu tava falando, o Payet não perdeu a vaga dele não, apesar de que o último jogo dele não foi lá. Mas eu gosto que tenha um grande na Série B, sabe por quê? Sem maldade, se não tem um grande na Série B, eu passo um ano inteiro sem nem ver a tabela do campeonato. Tendo um Santos da vida, vira e mexe, eu olho a tabela pra ver como é que tá e tal, pra dar uma acompanhada, entendeu? Se todos os grandes estiverem na Série A, pô, mano, assim, mas eu nem abro a tabela na Série B. Grandioso, mas o Payet eu acho que tava sendo poupado. Vamos lembrar que hoje é domingo, o Vasco jogou no meio da semana, jogou no começo da semana, em menos de uma semana jogou 3 jogos. Então assim, é um jogador mais veterano, o Payet. E pra quem ama futebol, é mais um dia interessante na semana, né? Porque, tipo assim, quem ama futebol vai ter ali sábado, domingo de jogos da Série A, quarta de jogo da Série A e às vezes terça e quinta. Terça e quinta. Segunda e sexta, normalmente não tem nada. Quando tem um grande disputando a Série B, você ainda consegue dar uma atenção, entendeu? Não tá tão novo assim. E diferente do Verratti, ele é veterano e parece veterano. O Verratti, a gente tem a grandiosa sorte de, apesar de também ser velho, parecer que tem 20 anos de idade, tá ligado? Graças a Deus, porque se ele fosse de vidro, se ele cansasse fácil, meus amigos, que a gente estaria ferrado. Enfim, a bola começa a rolar e começa bem ruim pra gente, mas tinha Léo Jardim, I believe in supremacy. Léo Jardim salvando. Cara, já no comecinho tem um chute bem difícil aqui, que o Léo faz a defesa caindo pro lado direito dele, e depois outra defesaça desse baita de um goleiro, e aí basicamente o melhor jogador do primeiro tempo, não só do Vasco, mas de todo o jogo, era o Léo Jardim, mais uma vez salvando. Eu acho impressionante que, assim, nessa vida, você vai achar gente, você vai achar gosto de todos os tipos. Tem gente que gosta das coisas mais aleatórias e gente que não gosta também das coisas mais aleatórias. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente, há pouco tempo atrás aí, eu vi gente chamando o Léo Jardim de frangueiro.
Pô, o Renan Bragança, quem tá ligado nesse mundo de aposta sabe quem é o Renan Bragança. O Renan Bragança não gosta do Léo Jardim. Ele odeia o Léo Jardim. Bizarro, né? Isso aqui fosse lá no meio de 2023, tá ligado? Num período ali onde ele tomou uns gols. Eu até entendo. Agora, chamar Léo Jardim, questionar Léo Jardim a essa altura do campeonato, acho que é maluquice. É claro, ele vai falhar, assim como qualquer jogador, até os bons falham, tá ligado? Até Messi perde pênalti no final do campeonato, acontece. Ele vai falhar. Só que assim, você vê a essa altura do campeonato, depois de ver tudo que ele fez ano passado, tudo que ele vem fazer nesse ano, você questionar, você dá a entender que, sei lá, será que o Léo Jardim é um bom goleiro mesmo? Amigo. Tá ligado? O que é isso? Se ele não é bom, pode pegar o resto do time e jogar fora. Enfim, salvando a gente, porque, mais uma vez, e isso é problemático, o Vasco não joga no primeiro tempo. Isso não é só de agora, a gente vem aí de uma boa sequência de viradas, o que é legal, ganhar jogo com virada é até mais gostoso, tá ligado? Só que, pra existir uma virada, você precisa tomar um gol primeiro. E aí, assim, hoje o Vasco, a diferença é que não tomou gol, que bom, mas que sofreu até mais do que nos últimos jogos sofreu. O Vasco tomou um verdadeiro esculacho, um verdadeiro apavoro no primeiro tempo, e aí é aquilo, o Vitória, ele cometeu o erro de tentar e não conseguir, e aí a regra do futebol é aquela, né, quem não faz toma, tomou, mas enfim, grandes defesas desse grande goleiro do Vasco, e aí como eu falei, termina o primeiro tempo, a gente tomando muita pressão, mas pressão, não gol, pressão tomamos, gol não, e aí transformando essa pressão em números, olha só, em finalizações no primeiro tempo, só no primeiro tempo, só nos primeiros 45 mais acréscimos. O Vitória teve 14 finalizações contra 2 do Vasco. Os caras finalizaram 7 vezes mais do que a gente. Não é 7 finalizações, é 7 vezes mais. Amigo, assim, a coisa tava feia, tá ligado? Só que aí é aquilo que eu tava falando. Eles até que finalizaram bem, teve alguns bons chutes e aí todos eles foram parados pelo Léo Jardim. A grande vantagem é que a gente conseguiu sobreviver. Eu acho que hoje, se o Vasco tivesse até perdido essa partida, não dava nem muito pra gente reclamar, tá ligado? Porque vem de uma sequência que eles estão com crédito. Eu falei, se perder você vai ficar puto. Mas o empate eu já tava aceitando, assim, cara. É muito difícil no futebol brasileiro você manter uma sequência muito grande. E o Vasco já tá numa sequência tanto invicta, que o Vasco já tá há um bom tempo sem perder, se eu não me engano são 6 jogos, não sei se... E antes de ter oscilado, tava numa boa sequência sem perder também. Diferente de uma sequência invicta, que invicta é só sem perder. Se você empata e vence, você ainda tá invicto. Agora, o Vasco agora tá emendando uma sequência de vitórias. É muito difícil, cara. Se perde hoje de 1-0, de 2-1, eu acho que a gente estaria, tipo assim, pô, melhor se tivesse ganhado. Mas a gente estaria de boa. E não, cara. O Vasco hoje vai lá e sobrevive, joga mal mais uma vez, tem que ver o que tem que fazer aí, mas sobrevive. E no segundo tempo, o que acontece? Emerson Rodrigues, jogador completo, completamente ruim. Tem substituição. Eu não acho. Eu falei, cara, eu fui julgado quando eu tuitei no falecido Twitter que o Emerson Rodrigues é irritante. Porque muita gente falou, irritante nenhuma, sei lá o que, tá tentando, pô, ele é bom jogador, mas o meu ponto não foi sobre ser bom ou ruim. Eu acho que ele tem a valência do drible acima dos outros jogadores, ele dribla toda hora, ele é muito insinuante, ele é rápido, mas ele é irritante, mano, porque ele sempre toma a pior das escolhas na hora de fazer a tomada da decisão. Ele vai driblar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ficar na cara do gol e não vai fazer o gol. Ele vai driblar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ter que fazer um cruzamento, aí ele vai bater pro gol. Aí se ele tiver que bater pro gol, aí ele vai fazer o cruzamento. Então, se ele melhorar essa questão da tomada de decisão, ele tem de ajudar muito o Vasco. Nesse jeito, ele já tem de ajudar, porque ele consegue, no momento que o time adversário tiver cansado, dar uma tipo assim, explorar essa canseira do outro time, porque ele é rápido, porque ele dribla. É um jogador bom pra ter no elenco. Eu gostei da contratação. Agora, não dá pra depender dele. Instituição, sai o Emerson Rodrigues, sai também o Ryan, que mais uma vez não faz lá um jogo que me agrada muito. O Ryan teve chance ali que poderia ter esperado um pouquinho e tentado achar o Verratti. Ele já se desesperou e deu passe, tá ligado? Enfim, no último jogo ele foi importante, né? Mas não me agrada tanto agora. Também. O Emerson Rodrigues, cara, ele mostra ser um jogador de personalidade. Mas nem sempre isso é bom. O que eu quero dizer com personalidade? Ele tem coragem pra driblar, às vezes até quando não é pra driblar. Então, assim, às vezes ele expõe o Vasco a risco porque não... doideira. Isso é doideira. É verdade o que o Josão tá falando. Normalmente, a gente tá acostumado a ver o jogador tentar um drible, errou, na próxima ele já tenta fazer o passe. Mano, ele tenta driblar em todas as jogadas do Vasco. Eu falei sobre o Luiz Araújo
Araújo no Flamengo ser um jogador que tenta bater pro gol em todas. O Emerson tenta driblar em todas. Ele não consegue. Se ele ficar sem driblar, ele fica louco. Ele começa a, roer unha, se coçar, comer parede, tá ligado? Ele fica maluco, ele fica psicopata. Cenário meio contrário a gente, ele quer sair girando em cima da bola. Então, assim, em partes é legal, vai ter jogo que ele vai funcionar com um desafogo pro Vasco, assim como foi há pouco tempo atrás aí, mas vai ter jogo também, que ele já tá deixando claro, que ele vai deixar a gente exposto. No geral, eu acho que não é um jogador completamente descartável não, tá ligado? Não é um jogador completamente ruim não, mas... Se ele sai, quem que entra? Entra o Jean Davi, o nosso Soteldo, e o Payet. E hoje o Payet entra muito bem. Como eu falei, eu acho que assim, o Payet foi até muito bem de poupar o Payet, porque, como eu falei, é um jogador antigo, a gente tem que ficar esperto, qualquer coisa ele pode machucar. O o Adson tá fora praticamente o resto do ano. Então, assim, não Pelo visto, o Adson vai ter que operar, é pra ficar perdendo jogador a essa altura do campeonato, não. Tamo negociando aí com o argentino aqui, outro fulano lá, que não sei o quê. Mas assim, tu confia no Vasco contratando pessoas, sendo que a janela fecha amanhã? Eu não confio, eu acho que você também não. Mas, pelo visto, acabou de contratar, né? Enfim, sai Emerson Rodrigues, entra Jean Davi, que eu acho que entrou bem mais uma vez, e principalmente Dimitri Payet fazendo valer o seu alto. Eu não queria fazer isso com o Josão, não, tá ligado? Eu não queria fazer isso com o Josão. Mas ele falou aqui que não confia no Vasco, né? Fazendo isso. Aqui ele também não confiou, pô. Aqui ele também não confiou. Mano, eu gosto do Josão, acho o moleque gente boa pra caralho, tá ligado? Tanto que todos os vídeos dele a gente assiste, mas isso aqui não tem a mínima condição de se fazer. Não tem, não pode. Sob hipótese alguma, mano. Sob hipótese alguma, viado. Não se joga a toalha até o final, mano. Se tem uma coisa que eu aprendi no futebol, é que você não pode jogar a toalha. Não pode jogar a toalha. Quem acompanha a live de mais tempo, desde o início, ano passado eu discuti com o Alan em live, porque o Alan tava falando que o Vasco tava rebaixado e eu tava falando que não tava, depois de uma derrota, que o Vasco tava praticamente rebaixado. No futebol, enquanto não acabar, você não joga a toalha, tá ligado? Você vê, eu tava falando do Atlético Goianiense agora há pouco, eu falei, mano, tá virtualmente rebaixado, e eu só não falo, tá rebaixado, porque futebol é foda. Mas era uma situação 1 bilhão de vezes pior que a do Vasco quando ele fez esse vídeo aí. Então, não pode jogar toalha. Futebol é complicado, você às vezes vai desanimar, faz isso até pra se preservar, entendeu? Porque ele envolve muita paixão, muita emoção, às vezes te faz muito mal. Da mesma forma que ele te leva no céu, ele pode te levar no inferno. Então, às vezes é melhor teu psicológico quer imaginar que acabou, pra você talvez deixar de sofrer um pouco, mas pô, não se joga toalha. Não salário. O que acontece, pessoal? O segundo tempo começa, o Leandrinho também tá aqui aparecendo. Ele vai entrar pouco depois e entra fazendo um bom lance ali no começo, e aí o goleiro do Vitória faz uma boa defesa, e depois o Vitória tem uma chance com o Alejandro, acho que é esse o nome dele, que assim, era uma baita chance, ele ia sair meio que cara a cara com o goleiro, só que ele tinha que chutar de primeira, e de primeira ele chutou um chute de segunda. Caraca, que trocadilho, homem, é muito rápido. Pô, vou te falar, são novos tempos mesmo, mano. Eu cresci vendo um Vasco que esse Alejandro faria aquele gol de bicicleta contra a gente. Agora ele faz gol de bicicleta contra outro e contra a gente ele perde a chance 1000 vezes mais fácil. Enfim, chutou mal pra caramba, graças a Deus. Graças a Deus. Aos 23 minutos, uma baita chance criada, construída do Vitória, mas chance não é gol. Eles construíram mais do que pedreiro, mas a casa não parou de pé porque gol não teve. E aí, como eu falei, quem não faz, vai lá, toma. João Vitor, zagueiro, o primeiro gol dele. Olha só, vamos ver aqui o lance. Dimitri Payet, o francês, cruza na área, na medida de cabeça, o João Vitor vai lá e marca. E aqui, cara, pô, que da hora o João Vitor fazendo gol, tá ligado? Primeiro que, como eu falei, nossa, eu acho que a frase como eu falei é a frase que eu mais disse. Mas como eu falei, o João Vitor, eu não sabia que esse era o primeiro gol dele como profissional, não é nem o primeiro gol no Vasco. E aí eu fui até pesquisar, porque os caras da transmissão... Então, eu achava que era o primeiro gol dele no Vasco. No profissional, no Corinthians, ele nunca tinha feito gol também? Então falaram, mas eu falei, vai que eles esqueceram de alguma coisa, e parece que realmente é o primeiro gol. E eu acho que assim, esse gol coroa a boa fase, que não é de agora, do João Vitor. Hoje a gente tem aí o Ramon Dias lá no Corinthians, que até ganhou do Flamengo, mas que vive uma fase pra lá de ruim. O Ramon não usava o João Vitor. Inclusive o João Vitor... Inacreditável. Isso aí, quem me segue no Twitter via que era a maior reclamação do planeta. Tipo assim, não é nem que o João Vitor tava jogando no Vasco e tinha que estar... Não tinha nem como fazer esse juízo de valor, porque o João Vitor não jogava. Mas, cara, o Vasco gastou quase, tipo assim, 35 milhões em um zagueiro. E o cara não tinha 1 minuto em campo pra, tipo assim, tentar mostrar o valor que ele tem. Tentar justificar. O Ramon Dias não colocava o cara pra jogar. Então falou que, eu não sinto falta do Ramon, não.
Basicamente deixou bem claro, pô, o cara não me usava, tá ligado? Mas o João Vitor esculachou o Ramon na entrevista também essa semana, mano. Loucura. E assim, é realmente sem explicação o Ramon não usar o João Vitor. Ele é claramente não só titular, como o melhor zagueiro nosso. E por algum motivo o argentino não gostava dele. E assim, eu fui muito contrário à queda do Ramon naquela época, só que eu acho que os caras acertaram. Cada vez mais a gente vai tendo mais motivo pra gostar de que o Ramon tenha ido embora. Hoje aqui, ele faz um gol. E, mano, fazer gol nem é obrigação dele, tá ligado? Nem é obrigação dele. Mas ele tem mais uma partida segura agora. Se eu posso pontuar aqui alguma crítica, ele tem que parar de tomar cartão bobo. O João Vitor se meteu numa confusão, né? Pô, mas aí eu vou defender o meu zagueiro aqui. Hoje, ele tinha que ter evitado o cartão. Foi suspenso, não joga contra o Flamengo. Na Copa do Brasil, ele foi expulso injustamente. Injustamente. Desculpa. Ele foi expulso injustamente na Copa do Brasil. Cara, ele tomou um vermelho ali, tipo assim, muito mais pra o juiz não expulsar só de um time. Ele não era pra ter sido expulso. Na Copa do Brasil. Aí não dá pra crucificar. Não vai jogar a partida de volta, o que vai expor a gente a Léo Pelé. E o próximo jogo também, ele tá fora. O próximo jogo de Brasileirão, ele não vai enfrentar o Flamengo. Ele tomou mais um cartão amarelo, ele tava pendurado. E é também mais um lance que talvez dava pra ter evitado. Então assim, eu acho que falta ali alguém chegar, mano, tipo, isso é muito importante pra nós. Para de tomar cartão à toa, porque uma coisa é você tomar um cartão quando você mata uma jogada, você troca o gol pelo cartão, aí tudo bem. Agora, cartão por confusão, por briga, principalmente quando o seu reserva imediato é o Léo Pelé, aí a coisa é difícil. Agora, no geral, o saldo dele é pra lá de positivo. Colocou 3 pontos na nossa conta. E aí, outro cara tem que ser elogiado aqui. O Paiva vai mais uma vez fazendo um baita trabalho. Eu acho que ele acerta em trocar ali no início, em poupar, em dar um descanso pro Paê, até porque a gente não sabe quando é que ele pode machucar ou não. E aí, assim, querendo ou não, contando muito com bizarro, mano. Tipo assim, o Paiva é um exemplo absurdo de um treinador que, tipo, teve seu trabalho na base, mas hoje já é um treinador do profissional. Eu afirmo sem medo algum de errar que se em algum momento ele deixar de ser o treinador do Vasco, e eu espero que não aconteça, ele não volta pra base. Ele vai treinar outro time no profissional, tá ligado? Mas assim, eu tô muito convicto disso. Ele é um treinador pronto. Assim, tem coisas que pode melhorar? Todo mundo tem que tá buscando sempre melhorar. Mas eu acho que ele já é um treinador de profissional. Não necessariamente vai pegar, se sair do Vasco, um time lá da parte de cima. Não necessariamente. Mas ele não volta pra base numa. Muito dificilmente ele volta pra base. Sorte. Contando com a sorte ou não, ele consegue sobreviver ao primeiro tempo. E aí o Vasco melhora no segundo. Eu acho que a conversa além do intervalo e as substituições mudaram bastante o ritmo do time. O Vasco voltou usa bem a base, não só isso. Ele usa bem a base porque ele já era da base. Então ele conhece todo mundo. E ele tem o culhão de colocar pra jogar. Mas ele recuperou o Adson, que agora vai ter a cirurgia, né? Mas, pô, passou a ser um dos jogadores mais importantes do Vasco no time titular. Ele recupera o João Vitor, passou a ser outro dos jogadores mais importantes do time titular, tudo passando por ele, pô. Bem melhor, fez um segundo tempo mais uma vez muito melhor do que o primeiro, e isso vale pro jogo de hoje e pros 3, 4 últimos, tá ligado? O que importa é que a gente vai, mais uma vez, termina com um bom resultado. Eu acho que o Paiva tá passando da hora de ser efetivado, por enquanto o Vasco tá ficando sério com ele. Acho que não precisa efetivar, mano. Todo mundo sabe que ele é o treinador do Vasco, todo mundo sabe que mesmo se perder ele vai continuar treinador do Vasco. Só deixa ali, que aí se efetiva, eu concordo com a entrevista do Pedrinho, se efetiva e perde 1, 2, 3 jogos, iam falar, pô, só efetivar, sei lá o que. E agora não tem como demitir porque efetivou. Sei lá o que, deixa ele, mano. Todo mundo sabe que ele é o treinador. Se ganhar ou perder, ele não vai sair, entendeu? E vai começar a namorar, mas por enquanto tá ficando sério. 5 meses. meses. Meu ponto era, tinha que corrigir o salário dele, porque ele merece mais. E o Vasco já fez isso. Ele já tá recebendo mais. Então. Ficando sério. Enfim, mais um baita jogo que ele sai ali com um resultado muito bom. E aí, cara, só pra fechar, tem outra paradinha aqui, ó. Eu tenho que elogiar o Maicon hoje, tá? Eu já critiquei demais. E eu acho que com razão. Vamos combinar que já fez cagada pra caramba. Mas a partida de hoje do Maicon foi maiúscula. Jogou muito bem. Teve ali no finalzinho um lance que a bola bate na mão dele, mas involuntariamente. E quase que ele cede um pênalti. Mas mesmo se ele faz, mesmo se o pênalti é marcado, mano, eu não pesaria na do Maicon hoje. Porque hoje, realmente, ele jogou muito bem. Ele pega ali uma partida que o jogo aéreo dele foi soberano. Algumas, no plural, algumas vezes ele tirou de cabeça e foi lá de novo de cabeça completar, tá
ligado? Mas, pô, vou te falar, no jogo aéreo ele sempre foi bom. A crítica da torcida do Vasco nunca foi sobre o Maicon no jogo aéreo, entendeu? O bagulho é que o Maicon, pô, a sensação que eu tenho, mano, é que se você botar qualquer atacante um pouquinho mais rápido pra ir pra cima dele no X1, pô, ele tá um bonde, entendeu? Os caras têm passado muito fácil e eu consigo citar vários lances aqui que isso aconteceu. Só que no jogo aéreo ele é muito bom, pô. Por isso que é bom ter ele e o João Vitor, porque o João Vitor já é um zagueiro mais veloz. O João Vitor é muito rápido pra um zagueiro. E aí já dá uma complementada. Ainda assim, eu sigo batendo na tecla. O Vasco precisa contratar zagueiro titular pra jogar ao lado do João Vitor. Tem que mandar o Michael embora? Não, pô, deixa no elenco. É um líder do grupo. Tem sua importância, vai ajudar em vários momentos. O pessoal não pode depender dos caras pra mim, entendeu? Dava 2, 3 toques na bola, ele sozinho, então ele tirava, corria na nova direção da bola e tirava de novo. Baita jogo. Quando tiver que criticar, quando tiver que falar, pô, fez besteira aqui, a gente vai fazer, se não tem a menor dúvida, mas hoje, jogo enorme. E junto com o jogo enorme dele, também do esforço. Eu acho que assim, foram 2 jogadores ali que tem que ser pontuados, porque a gente vai falar de João Vitor porque participou do gol, a gente vai falar do Payet que tem mais uma assistência, se eu não me engano chega agora a 9 assistências, acho que é isso. Mas esses 9 caras... assistências, se você for botar participação em gol, esquece. Quase todos os gols do Vasco passam pelo pé dele. Não participaram de lances grandiosos da partida, igual o Léo Jardim também que eu comentei. Esses caras que vão passar mais batidos, eu não quero deixar passar batido aqui, porque hoje eu gostei muito da partida desse não cabeludo e do esforço. Jogaram muito bem. Você destacaria mais alguém no jogo de hoje? Comenta aqui, e se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa que você não concorda, pode comentar aqui também. Vamos trocar uma ideia, desde que seja numa boa, tá ligado? Por que não trocar uma ideia? Comenta aí, pessoal. Muito obrigado por essa... Tá aí, mais um vídeo do Josão, like e vitória do Vasco.